Então, vamos lá. Nós começamos aqui, Vamos lucro lá. real, a gente falando sobre imposto de renda na esfera geral, né? A competência, o nosso Código Tributário Nacional, né? A forma de tributação simples, lucro presumido, real e arbitrado, a base de cálculo, né? O período de apuração, né? A alíquota, né? 15 mais 10, a, um exemplo de apuração com a alíquota adicional, né? O adicional do imposto de renda, que ele veio para fazer a progressividade, né? Os prazos de recolhimentos, né? E as pessoas jurídicas obrigadas à apuração do lucro real, o conceito de lucro real, né? E aí o conceito é o lucro ajustado. Lucro real, a gente se refere a imposto de renda, e resultado ajustado ou base de cálculo da contribuição se refere à contribuição social, mas a apuração é a mesma, né? É adição e exclusão, né? O lucro real é o lucro ajustado, né? Com adições e exclusões. E aqui é o que deve ser adicionado, e aqui é exemplos de adições, né? Que pode ocorrer na prática. Então, eu parei na contribuição social, né? Que é a contribuição que foi criada em 88, começou a vigorar em 89, e que o fisco achou por bem que ela seja indedutível para o imposto de renda. Aqui é questão só de lei, tá? De lei. Então, assim, o fisco diz que são indedutíveis as despesas não necessárias para a atividade da empresa. Então, esse seria lógico, né? Olha, o que é que o fisco vai aceitar despesa se aquela despesa não é da empresa? Porque a despesa diminui o lucro. Diminuindo o lucro, paga menos imposto. Eu vou deixar diminuir o lucro com despesa que não é da empresa? Lógico, isso é lógico. Mas a contribuição social é despesa da empresa. Eu até falei, a contribuição social, o imposto de renda e o CPP, a contribuição previdenciária patronal, elas são encargos da empresa, são tributos diretos. Então, não teria sentido você pegar a contribuição social e adicionar. Mas a lei mandou. Então, se a lei manda, a gente cumpre, né? A lei aqui mandou, né? Em 96. Ela foi criada em 89. Em 88 a lei saiu, em 89. Aí em 96 o fisco achou por bem colocar ela como adição. E a gente cumpre porque está na lei. Então a gente tem que adicionar. E eu vou mostrar lá no final que é essa contribuição social, como ela é calculada antes do imposto de renda, o sistema da Receita, quando você lança ela, ele automaticamente ele adiciona ela. A gente não precisa nem colocar. O próprio sistema ele puxa ela como adição, porque você vai lançar ela na contabilidade. Quando você fizer o lançamento de despesa na DRE, diminuindo o lucro, aí o sistema já sabe que aquela despesa que foi lançada ali como contribuição social é uma adição. Aí ele automaticamente ele adiciona, né? Perdas apuradas nas operações realizadas no mercado de renda variável e de swap excederam os ganhos oferidos na mesma operação. Então, as perdas que passaram, você vai aplicando na renda variável, né? E você vai tendo perda e ganho, né? Você pode um dia ter perda, outro ganho. Aí, na apuração, se as perdas forem maior que os ganhos, elas são adicionadas, né? Provisões, isso aqui é uma coisa interessante, exceto provisão para férias, 13º salário e provisões técnicas obrigatórias das companhias de seguro e de capitalização. Tem uma provisão também das empresas editoras, que ela faz uma provisão para a perda daqueles folhetos, livros que estão obsoletos, que também o fisco aceita, né? Então, provisões, gente, o fisco não aceita. O fisco não aceita provisão. Então, provisão para férias e 13º salário e, inclusive, os encargos, ele aceita. Até porque a férias e o 13º salário, quando a pessoa trabalha o mês, já tem direito àquilo. Então, a empresa tem que fazer obrigatoriamente a provisão, que o INSS obriga a fazer a provisão de férias e 13º salário, mês a mês. Então, é uma provisão aceitável pelo fisco, porque até a legislação manda fazer. Provisões obrigatórias de companhia de seguros, olha, gente,
Se você é uma companhia de seguro e recebe o dinheiro dos prêmios do seguro para quando tiver, se tiver, né, um sinistro, você pagar a pessoa, lógico que você tem que guardar um dinheiro de provisão. O cara está lhe pagando para você segurar os bens dele. Se tiver um sinistro, você vai ter que cobrir. Você tem que fazer uma provisão técnica para os seguros. E é uma provisão que o fisco não poderia deixar de aceitar. Mas qualquer outra provisão, né, que você fizer, o fisco não aceita, não, porque provisão é uma mera, assim, não é uma coisa que aconteceu já de imediato, é uma provisão para futuro, é uma previsão, na realidade. Né? Eu, por exemplo, a pessoa saiu da empresa e colocou a empresa na justiça trabalhista. Aí está uma previsão de que você vai perder a causa, a empresa. Aí você vai fazer uma provisão para a perda de causas trabalhistas. Você pode até fazer, se conseguir identificar que realmente vai perder a causa, o advogado chegou, a gente está perdendo a causa é X. A empresa deve fazer a provisão, deve até fazer. Por quê? Porque se é uma coisa que já está líquida e certa, que você perdeu, e você já tem a estimativa do valor, aí segue agora o passivo, né? Passivos e ativos contingentes, o CPC. Se nesse caso você souber realmente que perdeu a causa, que o valor já é passivo de cálculo, você pode fazer a provisão. Mas o fisco não aceita, não. Manda adicionar, né? Então, provisão para perdas de cliente, o famoso PDD, provisão para devedores duvidosos. Hoje o fisco não aceita mais aquilo, não. Ele aceita a perda efetiva, se você comprovar dentro das regras fiscais, que eu acho que eu coloquei mais embaixo. Mas a provisão em si ele não aceita mais, não. Porque aí, se ele aceitasse provisão, gente, ia ser criar tanta provisão, os empresários, para fazer, para baixar o lucro. Então, ele cortou, né? Cortou as provisões. Mas, lembrando, provisão para férias, 13º salário e seus encargos, pode fazer sim. E as seguradoras têm as provisões técnicas dela, né? A parcela de realizada da reserva de reavaliação. Eu vejo aí que tem muita gente nova aí que não sabe nem o que é reavaliação. Aliás, saber sabe, mas não foi da época de fazer. Porque desde 2008 que não é feito mais reavaliação no Brasil, né? Então já temos o quê? 2008, 2 anos, 2020, 12 anos, vai para 13 anos, né? Que não se faz reavaliação no Brasil. Então, aquele contador novo nem viu fazer reavaliação, né? Hoje a gente fala não mais em reavaliação. A gente fala em ajuste a valor justo, que é um CPC 46. Né? Eu vou ajustar o valor justo, ao valor do mercado. Mas o imobilizado não pode ser ajustado a valor justo, que era exatamente a reavaliação. Eu tinha um bem do imobilizado, principalmente quando a pessoa tem a sede da empresa, o prédio, vou reavaliar esse bem, o imobilizado. Reavaliava. E essa reavaliação aumentava o patrimônio, né? Porque ó, se eu tenho um prédio que custa 1 milhão e eu mando fazer uma avaliação e o cara diz, olha, teu prédio custa hoje 1 milhão e 500. Eu vou debitar, né, edificações num ativo imobilizado e vou creditar um ganho. Só que esse ganho, ele não passava no resultado da empresa, na DRE. Ele ia direto para o PL, aumentar o PL da empresa, como reserva de reavaliação. Né? Então, se ele passava direto, isso é um ganho. Eu aumentei o valor do meu imóvel, tive um ganho. Se não passava na DRE, não era tributado. Porque eu não vou pegar o lucro real, não vem da DRE. Se ele passava direto para o PL, não passava no resultado. Então, quando essa reserva é realizada, ou seja, ela é baixada por depreciação, por venda, né, alienação, ela tem que ser oferecida a tributação. Tem que ser oferecida a tributação. Então, se alguma empresa tem um bem que foi reavaliado antes de 2008 até 2007, que tem essa reserva lá, na hora que ele deprecia, vem depreciando esse bem, a parcela da depreciação da reserva, ela é adicionada. Porque, por exemplo, olha, eu tinha um bem que valia 1 milhão. Agora o bem passou a valer 1 milhão e 500. Eu vou depreciar agora quanto? 1 milhão e 500. Ora, mas o 500
Não entrou como receita. Como é que a despesa de depreciação dos 500 vai ser despesa? Aí o fisco disse, não, peraí, você pegou os 500 mil, jogou no PL, não pagou imposto. Agora tu vai pegar a depreciação desses 500, vai diminuir o imposto? Não, não deixo. Vai adicionar tudinho. Então, a parcela realizada da reserva de realização, quando computada no resultado do exercício, e ainda não tributada. Se eu não tributei a reavaliação, toda a parcela realizada vai ser adicionada. Qual é a parcela realizada? Depreciação. Quando eu deprecio, eu estou realizando o bem, eu estou baixando ele. Né? Participações de lucros atribuídos a administradores e partes beneficiárias de sua emissão. Então, participação dos lucros a administradores e parte beneficiária é indedutível. Lembramos que a nossa DRE, lá no fim tem participações, lá no fim da DRE. É comum a gente, quando dá aula, fazer a DRE e não mostrar muito essas participações no dia a dia das aulas. Mas quando a gente faz uma DRE para efeito societário, que direto das normas da SA, você vai ver que lá embaixo, do lucro líquido, tem participações no lucro. Aí vem lucros, administradores, parte beneficiária, porque a SA tem muito disso. E essas participações também o fisco não aceita. É tributado. Né? Tem que adicionar o lucro. Resultado negativo de equivalência patrimonial, controlado e coligado. Ora, equivalência patrimonial, ela pode ser resultado positivo ou negativo. Bom, o que é equivalência patrimonial? É você participar de outra empresa e a participação da outra empresa ser avaliada pela equivalência do patrimônio. Então, se eu tenho 20% da outra empresa, sou coligada com ela, e eu tenho lá, investido lá, nessa empresa, 500 mil, que é 20% do capital dela, se o capital dela aumentar 200 mil de lucro, aumentou 200 mil. Quando ela aumenta 200 mil que teve lucro, meu patrimônio também vai aumentar. Se eu tenho 20% lá do capital dela, que é 500 mil, mais 200, eu tenho 20% desse 200. Então, meu patrimônio agora lá nessa empresa não é mais 500 mil. É 500 mil mais 20% do ganho que ela teve lá de lucro. Aí eu tenho mais 40 mil. Bom, passa a ser meu patrimônio agora investido nessa empresa é 540 mil. Eu vou registrar isso como? Lá em investimento em outras empresas, está lá, 500 mil. Investimento na empresa A, 500 mil. Aí eu debito investimento 40 e credito o quê? Ganho na equivalência patrimonial. Se foi perda, se a empresa teve um prejuízo, meu patrimônio vai diminuir. Aí eu debito patrimônio, investimento e credito e debito perda na equivalência patrimonial. Então, toda vez que o patrimônio daquela empresa que eu estou participando lá aumentar, eu tenho um ganho. Toda vez que o patrimônio dela diminuir, eu tenho uma perda. Bom, se eu tenho um ganho, o fisco diz não tribute, exclua. Se eu tenho uma perda, adicione, não pode reduzir o lucro. Ou seja, o ganho e a perda da equivalência patrimonial não participa da tributação, nem para mais, nem para menos. É neutra, tá? É neutra. Então, se eu tenho um ganho, eu vou excluir. Se eu tenho uma perda, eu vou adicionar, porque neutraliza, tá certo? Na realidade, a equivalência patrimonial é reconhecer, quando é ganho, é reconhecer os lucros por regime de competência. Esse aqui é muito famoso também. Multa por infração à norma legal, tais como multa de trânsito, multa de ofício, aplicada pela autuação pelo fisco. Aí tem aqui uma coisa importante. Não confundir com a multa de mora pelo pagamento em atraso de tributo, a qual é plenamente dedutível. Outras multas pelo não cumprimento da lei, entrega da DCTF, ou seja, a multa por infração à norma legal, mesmo não sendo fiscal, como multa de trânsito, ou multa de ofício, autuação fiscal, o fisco não aceita, porque o fisco acha que a empresa, não é da atividade da empresa cometer infração.
A multa de trânsito, aí o cara diz, não, mas eu tenho uma companhia de transporte, meus caminhões e ônibus ficam o tempo todo na rua, está sujeito a isso. Se está sujeito, mas não é para ter multa. A multa é indedutível, né? Não está dentro da atividade da empresa. Agora, a gente não pode confundir com multa de mora. Multa de mora é dedutível. Multa de mora é quando a gente paga a multa pelo atraso de alguma coisa. Inclusive atraso da DCTF, atraso da DIF. Aqui ainda está na legislação da COM, que não tem mais nem. Hoje é expede contribuição. Então, veja só. O pessoal confunde muito. Olha, eu vou fazer a DCTF. Não fiz. Tem multa R$ 500 de atraso. Bom, essa multa pode ser reduzida pela 50%, não sei o que e tal. Essa é multa de mora, eu atrasei a DCTF, é uma coisa. Agora, eu não entreguei a DCTF. Passou 2 anos, eu sou autuado pelo fisco por descumprimento de uma obrigação acessória. Aí vem uma autuação pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que foi uma DCTF. Aí é outra coisa. Agora foi autuação fiscal. Essa multa agora é indedutível. Ah, mas foi da DCTF. Sim, mas foi da DCTF, mas foi através de autuação fiscal por descumprimento de uma obrigação acessória. É diferente daquela multa da DCTF que a gente pagou porque entregou em atraso. Tá? Então, assim, a multa em atraso, a multa de mora é pelo atraso. Atrasei o pagamento do tributo. Tem multa e juros, dedutível. Não tem problema, é dedutível. Agora, se eu for autuado porque não paguei o tributo, aí a multa por autuação, essa é indedutível. A mora, não. Mas a multa pela autuação fiscal é indedutível. Então, quando a gente pega um auto de infração, a gente vê qual foi a multa da autuação, essa é indedutível. O restante é dedutível. Né? Se tiver juros, se tiver isso, não tem problema. E esse que a gente falou ontem, né? Que a colega aí falou, não, é depreciação, toda depreciação é adicionada? Não. A depreciação é empresa normal, é despesa normal, é dedutível a depreciação. Agora, carro de luxo, barcos, apartamentos e outros bens que a diretoria da empresa usa, né? Que usam mesmo, né? Usa mesmo. Aí que não está ligado à atividade da empresa, aí não é nem para ser da empresa. Aí, a não ser que eles cobrassem, né? Desse um barco, desse um carro de luxo ao sócio, ao dirigente, e cobrasse dele. Mas não cobram. Então, aí passa a depreciação desses bens que os sócios, dirigentes estão usando, mas que não é ligado à empresa, né? A atividade da empresa, porque o bem fica no nome da empresa. Até porque hoje, vê como é as coisas, né? Em pequena empresa, né? Eu estava agora até antes aí de entrar aqui, eu e Carlos estava conversando, Carlos Corrêa. E as empresas do Simples, né? Tem muita empresa aqui no Nordeste e na parte do interior tem muita empresa pequena, né? Do Simples Nacional. Né? E as empresas do Simples geralmente não faz contabilidade, só faz aquele Simples Nacionalzinho, paga ali e tal. Mas os carros, geralmente o carro do empresário, do microempresário, ele é em nome da empresa. O carro é em nome da empresa. Né? Por quê? Porque você vai no banco tirar o financiamento para comprar um carro, o cara pergunta logo, tu tem pessoa jurídica? O juro é menor. O banco já induz você a tirar um financiamento pela pessoa jurídica. E aí você tira um carro para você em nome da sua pessoa jurídica. Então, assim, acontece muito. Aí nos grandes, lucro real, se acontecer e o fisco descobrir que aquele carro não está ligado à atividade da empresa, é para o dono, ele vai adicionar toda a despesa, não só a depreciação, a manutenção, combustível, tudo que for daquele veículo vai ser adicionado, porque não é despesa necessária para a atividade da empresa. Né? É lógico que isso é difícil perceber isso, né? O auditor perceber isso. Mas lembre-se que algumas coisas eles cruzam, como eu estava falando agora, a ECD com a ECF. Na ECD, no plano de conta referencial da Receita Federal, tem na embarcações, aeronaves, não sei o quê, veículos. Olha, dependendo da empresa, eles têm lá os cruzamentos dele.
Porque uma empresa de serviço, tal, instalada aqui em Recife, por exemplo, de serviço que não tem nada a ver com a área, não tem nada a ver. Porque vai aparecer no plano de conta dele barcos, um valor. O que tem a ver? Aí o sistema cruza. O que é que essa empresa tem a ver com barco? Cruza, ficou. Aí pede esclarecimento. Esses barcos são para quê? Se uma empresa trabalha com barco, o que é que esse barco faz para a empresa? Tá? Por quê? Você teria que estar na sua conta, na ECD, que está lá com eles, o fisco, o lançamento contábil da compra do barco. Está lá dizendo. E se for barco de luxo, pior ainda. Tá? Então, assim, apartamento é mais difícil, mas mesmo assim, os apartamentos que não estão sendo utilizados pela empresa, eles estão em investimentos, que hoje é propriedade para investimento, é outro CPC, tá? Propriedades para investimento, né? Naquele, quando a gente coloca lá no nosso balanço, né? Ativo não circulante, aí vem investimentos, imobilizado, né? Intangível. Esse investimento hoje está investimentos em coligadas controladas e propriedades para investimento, né? Que antigamente a gente estava tudo investimento. Mas na nova contabilidade, a gente tem que separar o que é investimento em outras sociedades, coligadas, controladas, e o que é investimento, que é propriedade, ou seja, propriedades para investimento. Aí vai ter uma empresa que está lá no investimento, um monte de apartamento, só investindo. É uma coisa que o fisco pode dizer, pô, esses apartamentos estão entregues a quem? Está sendo alugado? O que é que está acontecendo? Ou então tem apartamentos, investimento lá, em coisa, mas você não vê receita de aluguel. Está com quem? Está com sócio. Tá? Então, assim, é difícil pegar, não é fácil o fisco pegar. Mas quando eles identificam e pedem esclarecimento, aí ele manda adicionar tudinho. Né? Manda adicionar tudinho. Na venda de bens do ativo permanente que forem reavaliados, deve ser adicionado ao lucro real o valor da reserva. Pronto. Naquele caso de reserva e reavaliação, eu falei, eu tenho um imóvel que valia 1 bilhão. Passou para 1 milhão e 500. Esses 500 eu debitei imóvel para aumentar para 1 milhão e 500 e creditei reserva lá no PL. Pronto. Não passou pelo resultado. A reserva não foi paga. Aqueles 500 mil eu não oferecia tributação. Porque para passar, para oferecer a tributação, eu teria que ter deixado entrar na DRE, dentro do lucro da DRE ia pular lucro, eu não excluía, e aí tudo bem. Agora eu vou, não paguei os 500 mil, não paguei imposto, agora eu vou vender o bem. Aí eu vendo o bem por 1 milhão e 500. Aí eu fiz, espera aí, mas esses 500 aí, meu amigo, que está lá em reserva, ofereça a tributação. Adicione aqui para a gente pagar o impostinho, né? E a perda no recebimento de crédito, se não for de acordo com o artigo 9º ao artigo 12 da Lei 9.430. Pronto. Eu disse para vocês, né? PDD, provisão para devedores duvidosos, que hoje não é mais assim não, viu? Devedores duvidosos não, tá? Você está constrangendo o seu cliente. É provisão para prováveis perdas de clientes, né? Não é que o cara é devedor duvidoso, não. Assim você vai constranger o seu cliente, né? Então provisão para prováveis perdas de clientes, que a gente chamava o PDD. Ele é indedutível. Mas você pode fazer a perda no recebimento de crédito, se a perda estiver de acordo com esse artigo 9º a 12 da Lei 9.430, a perda é dedutível. Agora, se não tiver de acordo com esses artigos, a perda é indedutível. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma operação de 10 mil agora, em janeiro. 10 mil é por operação, viu? Por operação, não é por duplicata, não. É operação. Eu posso fazer uma operação de 10 mil e dividir em 5 duplicatas de 2. Mas a lei aqui, o artigo 9 a 12, fala de operação. Se eu fizer uma operação de 10 mil agora, em janeiro, para vencer no dia 25 de fevereiro, aí eu vou 25 de março, 1 mês, 25 de abril, 2 meses, 25 de maio, 3 meses, 25 de junho, 4 meses, 25 de julho, 5 meses, 25 de agosto, 6 meses. Chegou no dia 25 de agosto, o cara não me pagou ainda. No dia 26, eu baixo como perda
e o fisco vai aceitar. Por quê? Porque a operação até 15 mil, eu posso baixar como perda depois de 6 meses de vencido. Tá? Tá nesse artigo aí, do 9º ao 12. Operações até 15 mil, você pode baixar como perda no recebimento de crédito e o fisco vai aceitar se passou mais de 6 meses do seu vencimento. E não precisa fazer cobrança nenhuma. Agora, se for de 15 a 100 mil o valor dessa operação, você só pode baixar como perda no recebimento de crédito e o fisco vai aceitar depois de 1 ano de vencido, a operação vencida. Mesmo assim, você tem que continuar cobrando administrativamente, ou seja, mandar para cartório, por Serasa, SPC, ficar cobrando ao cara. Tá? Então, você joga com perda, mas insiste na cobrança administrativa. Fica em cima do cara. E se o valor da operação for mais de 100 mil, você só vai usar essa prerrogativa desse artigo aí, jogando como perda, se vencido há mais de 1 ano também, mas desde que já esteja em cobrança judicial. Então, eu tenho um valor de 100 mil, passou 1 ano de vencido. Vou jogar como perda. Mas para jogar como perda, eu tenho que entrar logo na justiça cobrando. Né? Então, tem um critério fiscal. A provisão que eu fazia é para fazer a provisão. Contabilmente, aquela provisão é justo fazer. Você tem uma carteira de 1 milhão, clientes, 1 milhão. Mas você sabe que todo ano, daquela carteira de cliente, você perde 5%. Você faz uma provisão de 5% para dizer a quem vai ler o balanço, quem está com o balanço na mão, tem lá, clientes, embaixo tem provisão para perda, 50 mil. Você sabe que é daquele 1 milhão, provavelmente, eles só vão receber 950 mil, porque 50 mil provavelmente ele perde. É uma informação contábil, né? É uma informação importante, porque pode ser relevante até para tomar decisão, até para fazer um índice de liquidez. É relevante. Agora, para o fisco, aquele 50 mil não foi despesa. Só é despesa se tiver dentro desses critérios aqui. Tá? Agora, a gente não vai deixar de fazer a provisão, porque é indedutível, não. Deve fazer, contabilmente é importante. Se ela for relevante, é importante fazer. É porque as pequenas empresas têm poucas perdas, é irrelevante e não fazem. Mas as grandes empresas têm que fazer porque, às vezes, são perdas relevantes. Né? Bom, aí foi as adições, né? Aquilo que baixa o lucro, diminui o lucro e o que o fisco não aceita, manda voltar, né? E as adições, na DRE é deduções, no LALU é adição, né? Porque na DRE era deduções, diminui o lucro. Vai para o LALU, soma, voltando para o lucro, né? Essas são as adições. E aqui agora vamos falar de exclusões. Esse é menor, né? Adicionar tem mais coisa. O fisco veio para excluir, espera aí, né? Excluir, deixa comigo aqui, né? As exclusões são, eu também vou controlar, para não depois de ficar com lucro muito pequeno, né? Então, exclusões, ao justo ao lucro líquido. Na determinação do lucro real e do resultado ajustado, poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração os valores cuja dedução seja autorizada pela... Aqui, eu vou até voltar uma coisa aqui para ver se realmente... Ó, aqui, ó, nas adições, vê a redação, veja só a redação, né? Na determinação do lucro real e dos resultados serão adicionados, serão. Aí já está dizendo que é para ser. Não tem como sair. Serão é afirmação, né? Aqui, ó, na determinação, aqui são exclusões, ó, na determinação do lucro real e do resultado ajustado, poderão, se você quiser, se não quiser, é problema seu, tá? É o que eu falei ontem. A depreciação é dedutível dentro do regime de competência. Aí, se eu fiz primeiro trimestre de 2020, não fiz depreciação, não excluí,
problema meu, perdi. Pode ser dedutível? Pode. Mas, se eu não quiser, não faço. Então, as exclusões, as, as despesas, eu faço se quiser. Por fisco, ele agradece se você não quiser fazer. Tá? Então, as exclusões é assim. Eles dizem poderão. Se você não quiser excluir, você perde, né? Ser excluída do lucro líquido do período de apuração. Os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação do imposto de renda ou da contribuição e que não tenham sido computadas na apuração do lucro líquido do período de apuração. Aqui eu entro com a depreciação acelerada, que eu falei ontem. É autorizada pela legislação acelerar. Ou seja, eu falei ontem, eu tenho um veículo agrícola de 100 mil. Depreciei no ano 20%, 20 mil. E os 80 mil? Eu excluo. Por que eu excluo? Eu excluo no LALU porque eu fui autorizado pela legislação de imposto de renda a acelerar a depreciação da máquina. Então, eu fui autorizado. Então, eu pego lá no LALU, excluo 80, mais o 20 que eu fiz na contabilidade, eu excluí os 100 mil que eu comprei a máquina. Por que isso? Porque o governo está dizendo assim, olha, tu comprou uma máquina nova agrícola, tu estás gastando dinheiro, eu vou dar um benefício para tu. Tu exclui todinho do imposto agora para pagar menos imposto, depois tu vai me recuperando depois. Ou seja, do outro ano, eu vou adicionando aqueles 80 para voltar a pagar o imposto. É um benefício, assim, para acelerar, para você pagar menos imposto naquela hora em que você gastou dinheiro para comprar um maquinário novo, para produzir melhor, teoricamente, produzir melhor para o Brasil também, né? Então, é isso. Então, aqui é dedução autorizada. E aqui é o que vem da contabilidade, os resultados, os rendimentos, a receita e qualquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido, que está dentro do lucro lá, da DRE, e que, de acordo com essa mesma legislação, não seja computado no lucro real ou no resultado ajustado. Ou seja, eu tenho um resultado, eu tenho um rendimento, eu tenho uma receita, ou qualquer outro valor que está fazendo parte do lucro, ou seja, aumentou o lucro, mas que é uma receita isenta, que não deve ser tributado. Então, eu tenho que excluir. Uma coisa bem simples aí, né? Que eu falei agora, o ganho na equivalência patrimonial. O ganho na equivalência patrimonial é um resultado positivo, vai entrar no lucro, mas como ele é neutro, ele é isento, eu excluo. Lucros e dividendos recebidos, a empresa recebe lucros e dividendos da outra empresa que ela participa. Lucro e dividendo é isento, mas passa no lucro da empresa, porque quando eu recebo, eu debito caixa ou banco e credito outras receitas. Lucro e dividendo recebido. Vai entrar na DRE, somando ao lucro, mas é isento. Vamos excluir. Subvenções, doações e subvenções governamentais para investimento. É uma receita. Entra no lucro. Está numa DRE, mas eu tiro. Por que eu tiro? Porque é isenta. Se for para investimento, é isento. Né? Então, assim, aquilo que vai compor o lucro, somando, mas que o fisco diz que não é para tributar, você exclui. Né? Exclui. E tem alguns exemplos de exclusões aqui. Né? Coloquei alguns exemplos mais comuns, que são algumas aqui que são até exceções. Por exemplo, essa aqui é uma exceção. Parcela do lucro de empreitada ou fornecimento contratado com pessoas jurídicas de direito público, proporcional ao valor da receita não recebida, para contrato superior a 12 meses. Então, eu sou lucro real. Eu sou regime de competência. Mas aqui, minha empresa aqui vendeu para a Prefeitura de Recife. Respiradores agora para o negócio aí. Mas respirador bom, não foi aquele que venderam para aqui, né? Respirador de porco, não, né? Respirador bom, para ir para a pandemia. Eu vendi para a Prefeitura do Recife, mas vou receber a prazo, a longo prazo. Ou superior a 12 meses. Só vou receber lá para 2022. Qual é que a legislação diz? Olha, é receita agora, que a venda
foi confirmada juridicamente e economicamente. Débito cliente, Prefeitura do Recife, e crédito receita de venda de respiradores. Ok, receita. Entra na DRE. Foi vendido, está líquido e certo, economicamente e juridicamente. Vai, volta lá para o início, né? Fato gerador, né? Do imposto de renda. Mas o fisco diz assim, mas como você vai receber com mais de 12 meses, e é uma prefeitura, é uma pessoa jurídica de direito público, vamos fazer o seguinte, você só bota para pagar imposto aquilo que você for, da proporção que você for recebendo esse dinheiro. Então, o que é que eu faço? Vê lá o que é que eu faço. A receita entrou, 100 mil, está na DRE. Aí, nesse trimestre agora, nesse último trimestre de 2020, não recebi nada. O que é que eu faço? Tiro os 100 mil, excluo ele, porque eu não recebi nada ainda. Aí, o que é que eu faço? Que a gente vai ver um pouco mais abaixo. Vou lá na outra parte do livro, porque o livro Lalu, ele tem duas partes. Um lado é parte A, o outro lá é parte B. São duas partes. Essa parte B, eu vou lá dizer assim, eu tenho um lucro para ser tributado da prefeitura, 100 mil. Coloco lá para não esquecer. Porque eu tirei na parte A, excluí, não vou pagar imposto agora. Mas para eu não esquecer que eu tenho que voltar ele de acordo com a proporção da receita recebida, eu tenho que pagar imposto. Aí eu vou na parte B e coloco lá, lucro com a Prefeitura do Recife, excluído no Lalu, parte A, assim, para ser pago. Aí eu coloco lá, para não esquecer. E o que acontece? Aí vamos supor que agora no primeiro trimestre, a prefeitura paga 10%. Aí eu pego 10% desse lucro que eu tive com a prefeitura, pego 10% lá do livro B, diz, olha, vou oferecer 10% a tributação. Pego lá 10% e levo para a parte A, adição. Aí o outro mês, outro trimestre, recebo mais 10, vou adicionando à medida que eu vou recebendo. E essa parte B fica como controle. Toda vez que eu oferecer a tributação, eu vou diminuindo da parte B, até zerar os 100 mil. Tá? É um controle. Isso é uma exceção para pessoa jurídica de direito público. Essa exceção serve para imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Essa exceção aí. Né? Ganho de capital oferido na venda de ativo permanente. Preço ou término do ano calendário subsequente da contratação. Mesma coisa de cima. Só que aqui é qualquer ativo permanente. Vamos falar agora na nova linguagem. Ativo não circulante. Né? Vendi um ativo não circulante, um imobilizado. Tem ganho de capital? Tem. Oferece a tributação? Sim. É uma receita não operacional para o fisco. É um ganho não operacional, que eu falei ontem. Oferece a tributação? Sim. Mas o fisco vai dizer, olha, mas se essa venda for para receber após o ano calendário seguinte, subsequente, eu deixo você oferecer a tributação pelo recebimento. Regime caixa também, igual a parcela de pessoas jurídicas de direito público. Vou oferecendo a tributação à medida que a pessoa vem pagando essa venda. Tá? São duas exceções aí. Porque eu disse a vocês que lucro real é sempre competência. Na contabilidade, faz por competência. Agora, esse ajuste aqui, do 1 e 2, a gente faz no Lalu. Esse ajuste aqui é no Lalu. A receita entra naquele momento, por competência. Agora, eu vou no Lalu, tiro a receita para não pagar imposto e depois vou colocando ela aos pouquinhos à medida que eu vou recebendo. Né? Aí, na realidade, eu não tiro a receita. Na realidade, eu tiro o ganho, né? O lucro, porque a receita entra no RS e se transforma no lucro. Aí eu tenho que ver o lucro, a parcela do lucro daquele ganho que aconteceu. Né? Eu não vou tirar a receita toda, porque a receita o lucro real não é a receita, o lucro real é o ganho, é o lucro. Então, se eu vendi o ativo permanente por 100 e o custo dele foi 80, meu ganho foi só 20. Então, eu vou pagar imposto só somente 20, não é sobre os 100 todo. Né? Aqui eu já falei, lucro e dividendo recebido, isento. Resultado positivo na equivalência patrimonial, também já falei, né? Resultado positivo, que na realidade isso aqui
é a contabilização. O 4, resultado positivo de equivalência, é a contabilização do 3 por regime de competência. Somente. O resultado positivo da equivalência patrimonial é o resultado do lucro que eu estou fazendo por competência. Porque, como eu falei, eu tenho 20% da empresa lá. A empresa deu 200 mil de lucro. A empresa não vai mandar para mim 20% daqueles 200? 40 mil? Vai mandar. Mas quando é que vai mandar? Para o ano. Não, mas eu vou reconhecer agora, em dezembro. Debito, resultado, investimento, crédito, resultado positivo na equivalência, 40 mil. Quando a empresa mandar o lucro para mim, distribuir, eu não vou mais jogar como receita, porque eu já aluguei no meu imobilizado, no meu investimento. Eu vou baixar o investimento. Então, na realidade, o item 4, resultado positivo na equivalência patrimonial, é a contabilização desses lucros por regime de competência. Porque a gente só contabiliza o lucro quando o outro manda. A gente debita caixa ou banco, debita receita de outra receita, lucro e dividendos. Mas quando a pessoa manda o dinheiro. Na equivalência, não. A gente reconhece logo em 31 de dezembro. Olha, você teve lucro, eu já ganhei. Pronto. Né? Já reconhece logo. Então, na realidade, é o resultado positivo na equivalência. A gente pode entender mais ou menos que é o lucro, dividendos, contabilizado pelo regime de competência. Né? Variações cambiais ativa e passiva. Bom, aqui eu vou contar uma historinha para vocês. E aí, quem está na atividade já fazendo, já vai entender. Na DCTF, né? Quando você vai fazer a DCTF, tem uma perguntinha lá, no começo, se você usa regime, competência ou caixa, na DCTF. E muitos colegas contabilistas, desde o ano passado, ano retrasado, que deu um problema, foi no ano retrasado. O ano passado foi um ano de pandemia, foi um ano tão atípico que a gente nem considera ele, foi no ano retrasado, em 2019, porque o ano passado as coisas aconteceram assim, de uma forma que a gente nem teve nada específico assim. Só mudança de pagamento, de imposto de prazo, essas coisas que o governo fez. Mas eu acho que foi em outubro de 2019. Setembro, outubro, ali. Porque os colegas vão marcar, aí vê lá, você é regime, competência ou caixa? Aí o cara marca competência, outro caixa. Gente, se você ler a pergunta direitinho, a pergunta está perguntando em relação às variações cambiais. Quando você não tem variações cambiais, aquele para marcar ali não se aplica. Aquilo não está perguntando o regime de competência da empresa, se é competência ou caixa, não, da empresa, não. Aí ele está perguntando ali se você usa para variações cambiais, se você usa a competência ou caixa para variações cambiais. E os colegas contadores não entendiam, lia rápido, marcava como se fosse da empresa. E não é. Se a empresa não tem variações cambiais, ali não se aplica. Aí vem isso aqui, adição, exclusão. Pô, adição, exclusão. Adição, exclusão, tanto das ativas como passiva. Como é que vai excluir uma ativa e excluir também a passiva? Né? Então, o que acontece? Veja só, isso foi de 2000 e de 1998, 99, foi 99 e 2000. 99. Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição em 98, prometendo que o dólar era R$1 e $1 valia R$1. Fernando Henrique. Segurou o dólar, segurou, ganhou a eleição. No outro ano, abriu o dólar, deu uma disparada, as variações cambiais foram exorbitantes. Então, veja só. O que é que ele fez? Eu tenho $1.000 para receber aqui. Eu fiz uma operação agora de $1.000 para receber. Aí eu debito lá, clientes, exterior, $1.000. Mas na minha contabilidade tem que ser em real. Aí vamos, o dólar é R$6. Eu tenho R$6.000 para receber. Está lá na minha contabilidade. Cliente exterior, R$6.000, porque é $1.000. Se o dólar naquele dia está valendo R$6, eu tenho R$6.000. Aí no final de janeiro sai lá, ato declaratório.
moedas estrangeiras para efeito de balanço. Aí dólar, R$ 6,10. Aí eu vou ter que, em 31 de janeiro, ajustar a minha contabilidade. Eu não tenho mais 6 mil, eu tenho 6.100. Aí eu debito clientes estrangeiros, exterior, e credito 100, receita, variação cambial ativa. Essa receita é receita financeira, tá? 100 de janeiro, agora. Aí fevereiro, eu não recebi ainda, eu vou receber lá em maio, vou receber em maio. Essa operação, esses $1.000 só vou receber em maio. Aí fevereiro, dia 28, o fisco vai assim, diz assim, dólar para efeito de balanço, 6,20. Aí eu vou lá na minha contabilidade, aumentou agora para 6.200, tem mais R$ 100. Aí debito cliente, credito variações cambiais ativas, mais R$ 100, já vai em 200. 100 de janeiro, 100 de fevereiro. Chega em 31 de março, estou fechando o trimestre para pagar imposto de renda. Variação cambial, o dólar está 6,40. Eita, eu vou lá na contabilidade. Agora é R$ 200 que aumentou, porque agora meu cliente é 6.400. Aí eu debito cliente 200, credito variação cambial ativa, R$ 400. Aí fecho o trimestre, pago imposto de renda e contribuição sobre esses R$ 400, porque está dentro do lucro do período. É variação cambial ativa, é receita financeira. Paguei. Ok. Fechei o trimestre, tudo bem. Quando chega em maio, que eu vou receber o dinheiro, o dólar, o cara vai mandar o dólar para mim, cotação do dólar, 5,90. Aí eu recebo 5.900. Oi, eu paguei imposto sobre R$ 400 de variação cambial para mais e recebo para menos? Aí o fisco, no ano de 2000, o fisco decidiu o seguinte: olha, em caso de variações cambiais, você pode fazer por regime de competência, que é esse que eu estava fazendo, ou regime de caixa, se você quiser. Se você vai fazer regime de caixa, o que é que você tem que fazer? O que é que eu ia fazer aí, se fosse regime caixa? Eu só ia pagar quando recebesse. Quando eu recebi, foi 5,90. Eu não ia pagar nada, porque eu recebia menos. Não tinha imposto para pagar. A variação foi negativa, ao contrário, diminuiu o meu imposto, né? Mas, o que é que eu tinha que fazer no primeiro trimestre? Em janeiro, eu não contabilizei uma variação cambial ativa de 100, eu excluía. Em fevereiro, eu não contabilizei uma variação cambial ativa de 100, eu excluía. Em março, eu não contabilizei uma variação cambial ativa de 200, excluía. Então, eu não tributava, eu fazia contabilmente, mas não tributava. Eu deixava para oferecer a tributação quando eu receber em maio. É isso aí que está. Essas duas linhas aí, 5 e 6, é para isso. Você exclui as variações se você faz a contabilidade por competência. Agora, o pagamento da variação é caixa. Então, todas as variações que eu fizer antes de chegar no dia do recebimento, ou pagamento, se for passivo, você exclui ou adiciona. Entendeu? Então, é para isso que funciona isso aí. Então, eu estou alertando, porque isso aí pergunta na DCTF, e muita gente pensa que é para marcar o que a empresa faz, se é competência ou caixa. Não, não é o da empresa, é das variações cambiais. Né? Amortização do deságio obtido na aquisição de participações societárias avaliada pela equivalência patrimonial. O deságio é quando você paga a menos, né? Paga menos. Você foi comprar participações societárias, ações, e ela estava defasada. Houve um deságio, né? Encargos financeiros auferidos após 2 meses de vencimento relativo a crédito vencido e não recebido. Ó, isso é importante.
encargos financeiros auferidos após 2 meses de vencimento relativo a créditos vencidos e não recebidos. Eu tenho um crédito para receber, o cara não me pagou. Aí eu vou calcular os juros, vou contabilizar os juros, os encargos financeiros. Se eu fizer, vai ser uma receita financeira, mas eu posso excluir até o recebimento. Né? Parcela de perdas apurada no mercado de renda variável. Né? Resultados positivos auferidos pela sociedade cooperativa que obedecerem ao disposto na legislação específica. Esse é importante, gente. Falar para vocês cooperativa, cooperativismo. As cooperativas não são imunes nem são isentas. É outra coisa que os colegas perguntam muito a mim, quando vai fazer a SF, aí abre lá, empresa real, presumido, arbitrada, imune, isenta. Está lá para você dizer o que é, qual é a forma de tributação. Aí, as pessoas querem pegar a cooperativa, não, a cooperativa é isenta, é imune. Não é. A cooperativa é lucro real presumido. Quem é isento, não é imune não, é isento ou isenta, são as receitas, né? Os resultados, vamos dizer assim, os resultados positivos que ele está falando aqui, resultados positivos auferidos pelas sociedades cooperativas que obedeceram ao disposto da legislação específica. O que é que a legislação específica diz? O resultado entre cooperados e cooperativas, cooperativas e cooperativas. Esse resultado é isento entre cooperados e cooperativas. Entre eles, só esse resultado é isento. Então, se ele é isento, eu tiro para não pagar imposto. Então, quando eu faço um lucro real de uma sociedade cooperativa, se todos os atos que estão ali dentro daquele lucro real forem com cooperados, vai ser excluído, vai ser isento. Aí, se eu tenho um resultado na DRE, 100 mil, o resultado da cooperativa foi 100 mil, né? Resultado positivo. Mas todos aqueles atos que estão na DRE foi da cooperativa, com os cooperados, ele é isento. Aí entra na DRE, vai para o LALU, 100 mil. Vou lá na exclusão e excluo 100 mil. Quanto é que dá de resultado embaixo? Zero. Aí a cooperativa não tem imposto a pagar. Por que não tem imposto a pagar? Porque todo o resultado dela foi com os cooperados. Agora, se eu tenho na DRE lá 100 mil, mas eu sei que dentro daqueles 100 mil teve 10 mil que foi resultado com não cooperados. Resultado com não cooperados. 90 mil foi com os cooperados. Aí eu vou para a DRE. Da DRE, eu vou para o LALU. Aí eu puxo. LU quanto imposto de renda? 100 mil. Adição, zero. Exclusão, 90. Por que 90? Porque 90 foi o resultado com os cooperados. Linha 10 aqui. Aí, quando eu tenho 100 mil menos 90, sobrou 10. Foi os 10, foi o quê? Resultado com não cooperado. Paga imposto. Paga imposto. Então, a gente não deve dizer que a cooperativa é isenta e imune. A cooperativa não é isenta e imune. Quem é isenta, não é imune, né? A gente não marca lá, cooperativa isenta, cooperativa... Não. A cooperativa não é isenta. 1% em cima de 12. Pelo presumido. Isso. Pega o faturamento, que é isento, aplica 12, aí depois aplica 9. Então, a cooperativa não é isenta. Quem é isenta é os atos cooperados. Né? Provisões dedutíveis, adicionado ao lucro do período anterior que tenha sido revertida do crédito. Por exemplo, aí, provisão para DDD, provisão para perdas de cliente. Fiz a provisão, adicionei. Aqui, ó. Adicionadas ao lucro líquido. Eu fiz a provisão para a perda de cliente. Adicionei. Pronto, está lá. Aí, a minha provisão foi daquele título de 10 mil que eu estava para perder. Uma operação de 10 mil. Aí eu fiz a provisão e coloquei, adicionei, porque a provisão é adição. Mas passou 6 meses do título. E depois de 6 meses, não é? O fisco não aceita? O fisco não aceita? Depois de 6 meses como perda? Aceita. Então, depois de 6 meses da operação, que foi 10 mil,
Depois de 6 meses, o fisco aceita. Eu fiz a provisão antes de 6 meses, adicionei. Quando completar 6 meses, eu excluo, porque o fisco já aceita, né? Depreciação acelerada incentivada, eu já falei ontem, né? E já falei hoje. É aquela que a gente acelera o ritmo da depreciação, como um exemplo, máquinas agrícolas. Reversão de provisões não dedutíveis, as quais, em período anterior, foram adicionadas ao lucro real, estão sendo revertidas a crédito de conta de resultado. Provisão é uma perda, né? A provisão é uma perda. É igual a adesivo ali, provisão indedutível. Eu faço uma provisão, não foi dedutível, adicionei. Aí a provisão eu guardei, né? Débito despesa e crédito no passivo. Que a provisão é para você pagar alguma coisa, né? Aí eu creditei o passivo, fiz uma provisão. Provisão para as causas trabalhistas, que eu falei aí. A causa trabalhista está em 10 mil reais. Eu vou fazer a provisão. Débito despesa com causas trabalhistas e crédito provisão para causas trabalhistas lá no passivo para pagar a pessoa que ganhou a causa. Bom, a despesa com a provisão é indedutível. Eu adicionei. Aí vai lá que acontece alguma coisa, né? A despesa só foi 8 mil. Eu fiz 10, só foi 8. Aí eu paguei 8. É despesa mesmo. Agora é despesa, né? Eu paguei 8. Os 2 mil, eu vou ter que reverter. Porque eu fiz a provisão de 10. Então, 2 eu vou reverter. Bom, quando eu vou reverter, eu debito passivo e credito o quê? A reversão gera uma receita. Porque os 10 mil entrou como despesa. Foi para o passivo. 8 eu baixei porque paguei. 2 ficou no passivo. Eu vou reverter. Na hora que eu reverto, ela gera uma receita. Mas é uma receita que eu vou ter que excluir. Porque adicionei os 10. Já paguei tudo sobre os 10 quando eu fiz a adição. Então, a receita que veio da reversão, ela não é mais tributável. Ela é excluída, né? Então, assim, são várias coisas que acontecem, gente, no lucro real. Então, isso, cada dia que vai acontecendo, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Então, a gente começa, estou começando aqui, esse curso, eu fiz ele, elementos básicos do lucro real. Mas isso pode se aprofundar, né? Muito. Né? Mas aí, essa base, você tendo uma empresa pequena, essa base funciona. Agora, quando a empresa vai crescendo, grandes empresas, aí tem outras adições que vai acontecendo, porque tem coligada, tem no exterior, aí acontece. Mas aqui a base do imposto de renda do lucro real é essa, é as adições e exclusões, isso é o básico, né? Tá certo? Então, eu faço adição, faço exclusão e ainda tenho a compensação, que é o prejuízo. Vamos fazer aqui, por exemplo, primeiro trimestre de 2020. Eu tinha um lucro antes do imposto de renda de 20.200. Negativo, deu prejuízo. Aí eu fiz mais adições de 20. E teve uma exclusão de 10. Meu lucro real, mas não vai dar lucro real, vai dar prejuízo fiscal, né? Prejuízo fiscal, não vai dar lucro real. Por quê? 200 mais 10, 210, menos 20 dá 190 negativo. Então, no primeiro trimestre, aqui, Lalu, parte A, que é a apuração. Eu tive 190 prejuízo. Aí eu vou aqui, Lalu, parte B. Eu coloco lá, prejuízo fiscal anteriores, 190. Ok? Tá lá. Para eu me lembrar
que eu tenho prejuízo guardado, porque o fisco diz que é o prejuízo, eu posso compensar na frente com os lucros que vierem. Aí, no segundo trimestre, eu venho aqui, lá aí, 100 positivo. 100 positivo. Aí eu tenho mais adições. R$ 110. Menos exclusões. 10. Lucro real. 100 mais 110, 210. Menos 10, 200. Ah, então eu fiz as adições, peguei o lucro antes do imposto de renda, no LALU, né? Aqui é parte A. LALU, parte A. Peguei o lucro antes do imposto de renda, fiz adições, exclusões, cheguei ao lucro real. Esse lucro real aqui é antes de compensação, né? Porque eu tenho prejuízo. Esse aqui eu não tinha nada, né? Aqui eu já tenho prejuízo. Ah, eu posso compensar. Aí, menos compensação, prejuízo fiscal. Eu vou compensar aqui. Aí, quanto é que eu posso compensar? Oxe, olha que beleza! Eu tenho 200 mil de lucro, tenho 90 de prejuízo antigo. Se eu pegar os 190 e jogar aqui, só vou ficar com 10 para pagar imposto. Não é não? Não é bom não? Eu pegar esses 190 aqui de prejuízo que eu tive do passado, jogar aqui para compensar, aí 200 menos 190, 10. Olha que beleza. Mas não é assim não. Não é assim não. Aqui é limitado a 30% do lucro. Eu só posso baixar aqui até 30% desse lucro aqui. 70% tem que ficar aqui. Então, 30% de 200 é 60. Compenso 60. O lucro real, após a compensação, é 140. Pagar imposto sobre isso aqui. Aí eu venho aqui, para não esquecer, menos compensação, prejuízo fiscal. Quanto é que eu compensei? 60. Quanto é que sobra para mim? A compensar, 130. E aí, para frente, tiver outro lucro, vou compensando até conseguir diminuir esse LALU parte B aqui, o prejuízo todo. Mas aqui é limitado a 30% do lucro que der. Agora eu pergunto a vocês, se aqui, nesse aqui, tivesse sido 1 milhão de lucro, ao invés de 200, tivesse sido 1 milhão, quanto é que eu ia compensar aqui? Era 30% ou os 190? 30% de 1 milhão dá quanto? 300 mil. Mas eu não tenho 300 mil de prejuízo, eu só tenho 100 e... Certo? Os 30% é um limite, não é porque eu vou compensar 30%, não. 30% é um limite. No caso aqui, se tivesse dado 1 milhão, 30% seria 300 mil, mas eu só tenho 190, então vou usar só os 190. Ok? Então é isso, é a regra de compensação de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da contribuição social. É a mesma forma. É a mesma forma, tá certo? É a mesma forma. Vamos lá. Juliana está perguntando, professor, essa regra vale para exercícios distintos? 190, 190. Você está falando de lucro contábil ou lucro fiscal? Primeira coisa, essa empresa que você está falando é lucro real? Sim, pronto, sim. É lucro real anual. Então, vamos lá. Tive prejuízo no exercício 2019, ou seja, como você é lucro real anual, seu prejuízo foi do ano.
O seu exercício é o ano. Se você tem lucro em 2020, sim, você vai compensar o prejuízo de 2019 é compensado em 2020. Por quê? Porque você está fazendo anual. Meu exemplo foi trimestral, trimestre com trimestre. Então, no seu caso é anual. Então, você, de 2019, deu prejuízo, coloca na parte B. Agora, em 2020, deu lucro, vai pegar a parte B e levar para compensar. Limitado a 30% do lucro de 2020. Tá? Não é 30% do prejuízo, não, é do lucro. Se seu prejuízo, total do prejuízo, for menor que 30%, você vai usar ele todo. Tá? Como eu fiz agora. Olha, meu prejuízo é 190. Eu dei um lucro de 1 milhão. 30% de 1 milhão, quanto é? 300 mil. Então, eu posso compensar até 300 mil. Mas eu tinha só 190, eu compensei os 190. Mas, quando o meu prejuízo é maior que os 30%, eu não posso, vai ficar prejuízo para outro ano. Tá? Então, você vai ver aí quanto deu de prejuízo em 2019. Lembrando que esse prejuízo de 2019 deve ter lá na SCF 2019, você deve ter que colocar lá, tá na DSF 2019, porque quando fez a SCF, ele pergunta, o prejuízo vai estar lá, tá guardadinho na parte B lá da SCF 2019. Agora, em 2020, quando eu for fazer a SCF lá para julho, que eu acho que é em julho, aí você vai fazer essa compensação, vai mostrar que tinha prejuízo e vai compensar. O sistema da SCF, se você compensar mais de 30%, ele acusa que está errado, tá? Que está compensando mais de 30%. Mas é isso mesmo. Quem é trimestral, o período é trimestral. Quem é anual, o período é anual. É isso mesmo. Tudo da mesma forma. Prejuízos fiscais de períodos anteriores compensa com lucros futuros, períodos futuros, limitado sempre a 30% do lucro futuro. Ele está perguntando se pode usar o saldo já nos balancetes mensais, certo? Ok, pode, mas veja só, como você é real anual, nos balancetes mensais você pode compensar 30% do balancete, do lucro do balancete, mas você não baixa da parte B, tá? Não baixa da parte B. Deixa na parte B. Esse lançamento da parte B que eu fiz aqui, esse lançamento aqui da parte B, esse aqui, né? Que eu fiz aqui, compensação aqui, ele só é feito em dezembro, tá certo? No final do ano. Durante os meses, né? Primeiro, janeiro, fevereiro, março, você vai compensando aqui a compensação. Vai compensando, não tem problema nenhum. Agora, o lançamento da parte B, porque esse que você está fazendo mês a mês, ele é intermediário. Você é só para calcular o imposto para antecipação. O imposto definitivo é o do ano. Então, o lançamento da compensação do prejuízo é o prejuízo do ano, que vai estar aqui no lucro real do ano e na parte B, a parte que você usou no ano. Os intermediários você faz, logicamente, compensa os prejuízos, mas não faz o lançamento na parte B baixando, tá certo? Só faz do ano final. Israel Ronaldo está perguntando, ó, minha apuração é trimestral. No quarto trimestre, ainda sobrou um saldo de prejuízo a compensar. Posso continuar compensando no primeiro trimestre do ano seguinte? Sim, pode sim. Esse saldo que está aqui, que eu coloquei aqui, esses 130 aqui, ó, tá certo? Esses 130 aqui que sobrou, foi no segundo trimestre. Aí eu vou usar no terceiro trimestre. Vou usar no quarto trimestre. Se sobrar para o ano seguinte, eu continuo usando até zerar ele. Isso aí não tem prazo. Esse saldo a compensar não tem prazo. Até 94 tinha 4 anos para você compensar. A partir de 2005, não tem mais prazo. Então, você tem um prazo pensando, teve prejuízo, soma. Teve lucro, compensa. Teve prejuízo, soma. Esse livrinho aí, a parte B, prejuízo fiscal, ele vai ficar contínuo aí. Não tem problema passar de um ano para outro, trimestre para outro, e vai passando. Se no ano que vem, agora, né? Você, por exemplo,
foi de 2020, sobrou agora para 2021. Vai compensar no primeiro trimestre. Ah, no primeiro trimestre não teve lucro, teve prejuízo. Soma com o prejuízo antigo. Soma. Para servir para o futuro. Não tem problema nenhum. É uma continha que você vai abrir lá na parte B e vai ficar controlando ela. Tá certo? Ok. Pode continuar, sem mais perguntas. Então, vamos lá. Então, o que eu falei para vocês aqui é exatamente o que está aqui. Eu mostrei ali, é exatamente aqui. Ajuste ao lucro líquido, compensações. O lucro líquido, depois de ajustado pelas adições e exclusões, poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos fiscais de período de apuração anteriores, tá vendo? Anteriores. Até no máximo 30% do referido lucro. Então, 30%. Aí eu botei aqui, lucro real em 31/12/2003. Compensação de prejuízo, 100 mil. Prejuízo, né? Antes de compensação de prejuízo. 100 mil é o lucro antes de compensar prejuízo. Eu tinha prejuízos fiscais compensáveis de 80. Isso aqui está na parte B. Quanto é que eu posso compensar? Eu vou compensar os 80? Não. Eu vou compensar limitado a 30% do lucro que eu tinha. Eu tinha 100, eu tenho com prejuízo de 80, mas eu não posso compensar os 80. Eu só posso compensar até 30% dos 100. Então, eu só posso compensar 30%. Isso eu estou falando porque muita gente confunde isso. Pensa que é 30% do prejuízo. Mas não é. É do lucro que deu. Ou seja, o fisco está dizendo assim, ó, desse lucro, você pode reduzir em 30%. 70% tem que pagar imposto. Como é que você vai reduzir? Usando prejuízos que se você tem. Né? Então, eu não posso passar dos 30%. Eu sempre vai sobrar ali 70% do lucro para eu pagar imposto. Outra coisa que as pessoas confundem muito é o que eu falei aqui. Esses 30%, ele é um limite. E tem pessoas que confundem. Por exemplo, agora mesmo eu estou dando uma aula na UPE, Universidade de Pernambuco, na FECAP. Estou falando sobre lucro real. Muitas vezes eu faço o teste, eu faço isso aqui. Coloco lucro real, 1 milhão. Aí, prejuízos a compensar, 190. Aí eu digo, qual será a compensação? Aí o cara, 30% de 1 milhão, aí compensa 300 mil. Eu digo, como é que compensou 300 mil? Não é 30%, professor? Não, não é 30%, não. É o limite que é 30%. Você não pode passar de 30%. Você só tem 190 mil de prejuízo. Como é que você vai compensar 300? É outra coisa que o pessoal confunde muito, pensando que esse 30% é a compensação. Não. Esses 30% aqui, ele é o limite. É um limite. Eu não posso passar dele. Tá? Eu não posso passar dele. Agora, se eu tenho 190, eu vou compensar 30% de 1 milhão? Não. Eu posso chegar até 300 mil, mas eu só tinha 190, então eu compenso 190. É outra coisa que o pessoal confunde muito também, esse limite, pensando que o limite é a compensação. Não. O limite é o que você não pode ultrapassar. Então, no caso aqui de 1 milhão, eu podia chegar até 300 mil, mas eu não vou chegar porque eu só tenho 190. Então, eu uso o que eu tenho. Aí, o que é que aconteceria? Eu usava os 190 todos e meu saldo a compensar ficava zero. Tá certo? Então, tem que ter cuidado com isso aí, porque o pessoal confunde muito essa parte da compensação. Tá? Então, aqui é o prejuízo. Né? Bom, aí é que eu falando para vocês, eu estava falando para vocês. O livro de apuração do lucro real, chamado LALU, ele era antigamente em papel, depois passou a ser Antes de livre. você começar essa outra parte, tem outra pergunta. Camila está perguntando se despesas com a construção da sede da empresa são deduzidas na sua totalidade no exercício. Camila, eu quero saber que despesas são essas. Porque se for construção mesmo, construção, tijolo, cimento, mão de obra, tal, não é despesa. Você vai abrir uma continha lá no imobilizado, construção em andamento, construção da sede. Vai ser um imobilizado. Agora, se for algumas despesas extras por fora aqui, não é em si da obra em si, aí pode ser. Me diga aí, que despesas são essas? Porque a obra em si,
ela é obras em andamento, é uma conta de imobilizado em andamento, lá no Obra. não circulante. Ela disse que são Obra, despesas com não. obra. Então, obra, você com obra. Então, despesa com obra, você não é despesa. Nesse caso, você está construindo a sede, vai ser um imobilizado. Então, você vai lá no imobilizado, ativos não circulante imobilizado, abre uma conta lá de obras em andamento, sede, e vai jogando tudo lá, tudo que você gastar. Quando a sede estiver pronta, você abre a conta nova, edificações, sede, pega todo aquele valor que estava em andamento, joga para ela. Jogou para aquela conta, aí começa a depreciar. Tá? Então, primeiro a conta é uma conta transitória, em andamento, obras em andamento. Vai jogando tudo. Mão de obra, tijolo, cimento, tá, vai jogando lá, tá? Foi gastando. Concluiu. Abre a conta agora, a conta definitiva. Edificações, sede da empresa. Edificações, não precisa nem sede, né? Mas edificações. Aí, debita edificações, credita obras em andamento. Obra zerou. Nesse momento, como ela está pronta para ser usada, a sede, você vai começar a depreciá-la, certo? Porque ela é imobilizada. Lembrando que a depreciação contábil é de acordo com a empresa. A depreciação fiscal, se você for usar, é 25 anos, dá 4% ao ano. Né? Que edificações é 25 anos, daria 4% ao ano. Tá bom?